Olá, meus irmãos, membro do grupo Casamento Feliz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório. Muito bem, amados, diletos irmãos, eu quero desejar um bem-vindo à nossa irmã Delvani, que acabou de entrar ao grupo, e vamos fazer uma breve reflexão para o dia de hoje. Provérbios 25, verso 9, 10 e 11 está escrito assim: Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo, e não revele o segredo de outrem, para que te não desonre aquele que o ouvir, não se apartando de ti a infâmia. Como maçã de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Muito bem, amados, diletos irmãos, aqui nós vemos que Salomão nos traz uma reflexão, uma palavra de sabedoria, fala-nos sobre comunicação. Quem se dedica a aprimorar a comunicação com seus amados desfruta de excelente relacionamento familiares. Quando pensamos nas pessoas de quem realmente gostamos, percebemos com facilidade que ela nos cativa pela sua maneira de se comunicar. Quantas pessoas, muitas vezes, nos procura para contar seus problemas, ou simplesmente para ter um diálogo, uma conversa. Esses dias eu estive conversando com uma determinada irmã, ela falou, e eu somente ouvi. E depois de 15 minutos de conversa, ela agradeceu e disse: obrigado pela boa conversa que tivemos, mas eu somente ouvi. Então, muitas vezes, a conversa que essa irmã precisava era desabafar. E quando pensamos nas pessoas de quem realmente gostamos, então percebemos com facilidade que ela nos cativa pela sua maneira de comunicar. Então, precisamos muitas vezes aprender a ouvir também. Muitas vezes nós falamos sem pensar. Muitas vezes agimos sem pensar. Você muitas vezes nem conseguiu terminar um diálogo. Muitas vezes o corre-corre da vida. Você tem muito pouco tempo, porque muitas vezes a pressa nos leva a falarmos e muitas vezes nem pararmos para ouvir a resposta de outra pessoa. Mas muitas vezes precisamos da comunicação, precisamos de falar. Eu sei, amados, que muitas vezes, em vez de ouvir palavras de afirmação, após todo o esforço que muitas vezes nós temos dedicado às atividades do diálogo, a resposta que muitas vezes recebemos, a resposta que muitas vezes damos, muitas vezes ela pode trazer alento e acalento, ou simplesmente parar para ouvir as pessoas. Muitas esposas precisam ser ouvida pelo seu marido. E ela precisa falar. E muitas vezes ela não quer que você responda, mas ela quer que você sente e ouça ela. Deixa ela falar depois. Com tranquilidade você responde. Sem dúvida, amado, coisas muitos que acabam atrapalhando
o nosso casamento são as nossas pressas. Palavras que muitas vezes nem foram ditas no ambiente familiar. Palavras que você muitas vezes necessitava falar, mas não falou, porque a pessoa amada não teve tempo para te ouvir. No entanto, é válido perguntar à esposa: você precisa conversar comigo? Você quer falar comigo? Você tem algo para falar comigo? Ou a esposa mesmo perguntar para o marido: como foi seu dia? Tem algo, tem novidade para me contar? Você precisa desabafar? Muitas vezes isso faz bastante diferença. Se o comentário está correto, sabemos que nada de positivo pode vir, muitas vezes, quando existe distanciamento, quando as pessoas não têm diálogo. Se você quer seu relacionamento familiar e seja saudáveis, é importante aprender a se comunicar, mas se comunicar com educação, com a graça. Quando falamos em graça, falamos de favor imerecido. É do amor que Deus nos concede livremente aos seres humanos, assim como Ele perdoa as nossas falhas, mesmo quando não merecemos ser perdoados. Comunicar-se com a graça significa falar com alguém de maneira educada, de maneira bondosa, de uma maneira que cative a atenção de outra pessoa. Ainda que essa pessoa muitas vezes esteja triste contigo, te ofendeu muitas vezes e não mereça um tratamento educado, mas se você se importa com a vida desta pessoa, se você se importa com a vida da tua esposa ou do seu esposo, reflita no seguinte provérbios: a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustada numa escultura de prata. É isso que está em Provérbios 25:11. É como maçã de ouro em salvas de prata. Assim, as palavras ditas ao seu tempo. É assim que as famílias podem utilizar o diálogo, até mesmo para criar uma vida de paz, de felicidade, usando as palavras como presente precioso, como algo semelhante a ouro em vasilha de prata, que se entrega um para o outro todos os dias. Mesmo quando um ente querido não merece, muitas vezes, a atenção, não mereça muitas vezes uma palavra de paz, de harmonia. Mas se você é servo de Deus, use a palavra certa. Você consegue pensar em alguém de sua família com quem você necessita usar a graça da comunicação? Essa é uma pergunta fácil para a maioria de nós, considerando que quase todos têm um parente de relacionamento difícil. Todos nós, no nosso convívio familiar, temos dificuldade, muitas vezes, de dialogar com um membro da família. Eu tenho minhas limitações, amados. Eu não sou perfeito. Eu tenho minhas limitações. Tem pessoas da minha família que há muito tempo eu não vejo, embora moramos perto. Mas o afastamento começou
logo após a morte da minha mãe. Provavelmente foi por minha parte. E hoje o relacionamento se tornou impossível. Mas quando eu prego, quando eu trago uma palavra, eu não estou pregando somente para vocês, estou pregando para mim também. Então, o conceito de ser produtivo na comunicação, numa comunicação eficaz, esse é uma ideia incentiva as pessoas a viver dentro do que nós chamamos de círculo de esperança para a família. É um círculo onde traz a expectativa para a família, onde podemos ter o controle do diálogo, em vez de viver no que domina o círculo de falta de controle. Quando você vive em um círculo de controle, passa a maior parte do tempo controlando a sua maneira de falar, de se expressar. Eu não estou falando para você controlar a pessoa amada. Você não precisa controlar unicamente a pessoa que você realmente ama, porque cada um tem a sua independência. Você mesmo é o oposto dessa pessoa. Mas se você quer viver uma vida abençoada, na qual a pessoa passa a viver ao teu lado, você quer ter uma vida produtiva, viver uma vida de graça, de probabilidade de comunicar com a graça daquele que vive ao teu lado. A verdade é que nenhum de nós podemos controlar o nosso cônjuge. Nós não podemos querer controlar a maneira de cada um viver, cada um tem a sua independência. Não podemos controlar nem a nossa própria vida, nem o nosso próprio destino. Quanto mais controlar a vida da pessoa amada. Não podemos controlar a vida dos nossos filhos, irmãos, pais ou parentes. Só é possível controlar verdadeiramente a si mesmo se você tiver autodomínio. E assim mesmo muitas vezes falhamos. Portanto, quando alguém disser algo inadequado para você, em vez de gastar energia na tentativa de mudar essa pessoa, é muito mais vantajoso dedicar esse tempo ao desenvolvimento de sua própria vida, da sua própria maneira de se adequar para viver uma vida de graça, uma vida de paz. Há um espaço entre alguém que lhe diz a sua resposta e por isso, antes de responder, pare e pense e escolha as palavras certas. Se for necessário, conte até 5 antes de responder, porque aquele que responde precipitadamente acaba muitas vezes destruindo um relacionamento, até mesmo uma vida conjugal. Pense nisso, amados. Esse é mais uma palavra de aconselhamento que o presbítero Gregório traz ao grupo Casamento Feliz. Eu já vos disse, eu não sou perfeito, eu tenho as minhas limitações, mas quando eu prego, eu uso a palavra também para chamar a minha própria atenção. É possível, através da minha própria mensagem, corrigir a minha maneira de ser, de agir. Senhor meu Deus, Pai amado, eu oro neste momento, Pai, por todos os irmãos que fazem parte do grupo Casamento Feliz. E oro, Senhor, também pelos meus irmãos da lista de transmissão. E estarei compartilhando esta mensagem em todos os grupos da qual eu faço parte.
pedindo, Senhor, que o Senhor, se esta palavra puder auxiliar uma vida sentimental, uma vida conjugal, uma vida familiar, que estas palavras toquem na alma, no coração de cada ouvinte, de cada irmão, de cada irmã. Esse é o desejo da minha alma, Pai. É isso que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.